Boa noite. Então, hoje a gente vai completar o que ficou faltando da aula passada e falar um pouquinho do fim do regime militar e da transição para a democracia. Então, o principal ponto dessa transição foi que ela foi uma transição lenta, gradual e segura. Isso quer dizer que ela foi uma transição que ela foi feita, ela foi controlada no próprio regime militar, feita principalmente no governo do Ernesto e do João Figueiredo. Os principais pontos da transição que marcaram o início da transição foi o fim do AI-5, que a gente já tinha falado na última aula, que foi um dos principais atos institucionais. Outro ponto foi a lei da anistia, que foi um ponto meio polêmico, porque ao mesmo tempo que ela concedia perdão aos perseguidos políticos e aos exilados fora do país, ela também concedia perdão aos agentes do regime que foram responsáveis pelas torturas e outras coisas. E o terceiro ponto importante foi a reforma partidária, que foi o fim do bipartidarismo e o que permitiu a formação de novos partidos políticos, como o PT e o PDT. Então, em seguida, a gente teve o movimento das diretas já, em 83, que foi o movimento político pela luta do voto direto para presidente, das eleições diretas. E, embora ele tenha, a emenda Dante de Oliveira tenha sido derrotada no Congresso em 1984, ela aumentou a pressão sobre o regime e ajudou mais ainda o fim do regime e a transição para a democracia. Com isso, a gente já parte aí para a eleição de Tancredo Neves, né? Com a impossibilidade das eleições diretas, devido ao que foi explicado, a escolha do novo presidente ocorreu por meio de um colégio eleitoral composto por parlamentares. A oposição organizada na nova Aliança Democrática lançou Tancredo Neves como candidato e o Sarney como vice. A vitória no colégio eleitoral de Tancredo aconteceu derrotando o candidato Paulo Maluf, marcando simbolicamente, né, o fim da era militar. Mas com isso teve uma crise aí, que pode se dizer que foi inesperada. Tancredo adoeceu gravemente antes de tomar posse e morreu em abril de 85, devido a uma diverticulite, mas também passando por diversas outras cirurgias e infecções generalizadas de múltiplos órgãos. Com isso, José Sarney, ex-aliado do regime, assumiu a presidência, tornando o primeiro presidente civil desde 1964. Com isso, a gente já parte, posteriormente, para a Constituição de 1988, que a promulgação da Constituição foi um ponto culminante da transição democrática. Ela foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por representantes eleitos pelo povo, e refletiu aí os principais anseios por liberdade, direito e justiça social da população. Como os principais avanços a gente pode destacar? Garantias amplas dos direitos individuais e coletivos, fortalecimento das instituições democráticas, como o Congresso e o Jurídico, compromisso com a justiça social, incluindo saúde, educação, previdência, como os direitos universais, e também o estabelecimento do voto direto para a presidência e os demais cargos executivos, trazendo aí uma sociedade mais aproximada do que a gente vê hoje.